Beleza? O seu like dado, a sua inscrição feita, tudo conferido. Vamos ao que interessa, as informações importantes do Gigante da Colina. E eu quero falar sobre uma informação que sacudiu os bastidores do Vasco. Vamos falar também sobre a segurança jurídica para o avanço da compra da SAF do Vasco por Marcos Lamacchia. E claro, a venda vai se aproximando a cada dia e eu aposto que ainda nesse mês de maio o memorando de entendimento será assinado e as partes estarão de acordo para a Assembleia dentro do Vasco da Gama. Vamos falar, vamos apostar, porque tem muita informação aqui também sobre competições e muito mais, e eu quero falar exatamente sobre isso. Olha só, STJD julgou o Vasco e o Carlos Cuesta por conta daquela entrada, no jogo contra o Inter, e o Vasco foi punido. O Vasco foi multado e o Carlos Cuesta foi punido com uma partida. A entrada foi feia, contra o Internacional naquela expulsão. Foi completamente desproporcional o Cuesta. Está fora do jogo contra o Bragantino. Vale ressaltar isso. E, enfim, falando em punições, a gente está falando exatamente sobre um ponto aqui que é uma informação dada agora. A Conmebol modificou as datas, modificou o horário. O Vasco vai encarar o Barraca Central na próxima quarta-feira, dia 27 de maio, às 7 da noite. O jogo estava marcado para as 21h30, mas diante da mudança do jogo no Defensores del Chaco entre Olímpia e Audax Italiano, a mudança de data e horário, todos os dois jogos estarão sendo feitos de forma simultânea. Tanto o Vasco quanto o Olímpia recebem seus adversários no mesmo horário. Algumas coisas podem acontecer diante desses jogos. Se o Vasco vencer e o Audax Italiano vencer o Olímpia, o Vasco pode assumir a liderança. Caso o Olímpia empate, o Vasco não tem mais chance de ser líder e já vai direto para os playoffs mesmo se perder para o Barraca Central. Então é o seguinte, a decisão está nas mãos do Olímpia. O Olímpia empatando ou vencendo lá no Defensores del Chaco, onde venceu o Vasco, se ganhar do Audax, já é líder e o Vasco vai para os playoffs, porque o Audax é a única equipe que pode ultrapassar o Vasco. Então ou o Olímpia ou o Audax eles se matam. O Vasco vencendo o Barraca Central pode ser líder, mas depende muito do resultado lá no Paraguai. Você confia na classificação em primeiro lugar? Corre lá nos comentários, porque isso agita o torcedor do Vasco, que sabe muito bem que o Vasco não está priorizando, na verdade está largando de lado a Copa Sul-Americana, que é um baita de um atestado de incompetência. Se eu estou largando uma competição é porque eu não sou suficiente para criar um elenco para disputar a competição. É um atestado de incompetência. Infelizmente, isso vem sendo feito e eu acho ridículo fazer isso com uma competição do tamanho da Conmebol Sul-Americana. Olha só, quero falar também sobre uma situação importantíssima, que é algo que o Vasco poderia estar de olho para os próximos jogos. O Sub-20 do Vasco é líder do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo. Ponto a ponto contra o Palmeiras. O Vasco ontem venceu o América Mineiro por 4-0 e o Palmeiras venceu o Corinthians por 1-0 fora de casa. Então o Vasco tem 31 pontos, é líder, uma vitória a mais, tem 10 vitórias. O Palmeiras é o vice-líder com os mesmos 31, mas tem 9 vitórias. Uma vitória a menos que o Vasco consegue estar à frente do Palmeiras. Ponto a ponto, hein? Os dois estão ponto a ponto, isolados na liderança. E agora o Gigante da Colina encara o Avaí. Próximo jogo do Gigante da Colina é fora de casa, em Florianópolis. Eu quero saber a sua opinião. Segurança jurídica pode trazer Lamacchia para mais próximo do Vasco. E, claro, as movimentações da venda da SAF continuam. A gente vai falar bastante sobre isso junto com o professor José Humberto. Eu sempre falo para vocês, o professor José Humberto é especialista nessa área empresarial, do direito empresarial, e vai trazer detalhes sobre a venda da SAF, acerca dessa segurança jurídica. E existe um ponto de um jogador ou é uma dívida trabalhista de 40 milhões de reais, muita gente falando que é o Wendel, aquele jogador que atuou com a camisa do Vasco. E o torcedor não tem saudade nenhuma. Pode ser que seja, a gente não tem essa informação. Mas existe um credor aí de 40 milhões de reais que entrou com recurso contra a situação envolvendo a homologação da RJ. Já o Bradesco
perdeu. Então, vou fazer o seguinte, vou deixar aqui a informação importantíssima com o doutor José Humberto. Eu disse no tópico aqui do vídeo que houve uma vitória gigantesca do Vasco e eu vou explicar ela por quê. Você lembra que na recuperação judicial o Vasco conseguiu a aprovação do plano de RJ e que esse plano foi praticamente unânime? Enfim, quase todos os credores ali votaram favoráveis ao plano de RJ apresentado pelo Vasco. É bem verdade que lá no plano houve a criação de subclasses, grandes deságios, que são descontos, formatos específicos de pagamento, tudo isso numa forma que encontrou o jurídico do Vasco para conseguir cumprir esse plano ao longo dos próximos anos, com aqueles descontos ali formatados. Uma vez homologado esse plano, pela vontade da maioria ou quase unanimidade dos credores, ele, então, torna-se efetivo e tem plenos efeitos. O que nós temos aqui que considerar, e eu quero que vocês tenham atenção, é que essa é a vontade dos credores. E o juízo da primeira instância somente não homologaria esse plano se houvesse ali alguma ilegalidade, alguma irregularidade. Isso não ocorreu. Enfim, não entra o judiciário na vontade dos credores. Ah, foi dado um desconto X. Não é isso aí de competência do judiciário. É uma vontade dos credores. Mas se houvesse ali algo ilegal, como eu disse, não poderia haver a homologação. Ela aconteceu. E é muito importante na venda do Vasco, porque o credor tem, e é sinalizado a ele, um quadro de credores com as dívidas e o formato de pagamento. O Marcos Lamar, que está para comprar o Vasco, ele sabe exatamente como e como ele deve pagar esse quadro geral de credores. Isso é segurança jurídica. Isso é positivo. Há uma